Um jogador que faz grandes partidas, que realmente tem uma maturidade muito grande dentro de campo. Aos 28 anos, a gente está falando do auge de um jogador profissional, já com uma experiência de Europa, mesmo que não seja numa grande liga. Salve fiel, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e a partir de agora vamos continuar acompanhando as últimas novidades sobre o Timão. Vão chegar contratações, o presidente já deixou claro que ele pretende ali trazer pelo menos 4 reforços já nessa janela de transferências. O primeiro já vazou para a imprensa, todo mundo sabe quem é. Será o goleiro Hugo Souza, aquele que jogou pelo Flamengo, vocês sabem muito bem, teve uma passagem boa pelo Flamengo no começo, depois errou, acabou sendo emprestado para a Europa, agora está retornando ao Flamengo, mas não deve ser titular, não deve nem ficar ali no elenco por enquanto. Então o Corinthians já foi atrás para tentar ali um empréstimo com opção de compra. Esse seria o primeiro reforço, e depois tem o Charles, que o Chico Garcia vai dizer no vídeo aqui, contar um pouco mais também sobre esse jogador. E tem mais 2 reforços ali que estão sendo com nomes especulados ainda, não é nada tão avançado. Mas o Chico acabou trazendo ali informações sobre esse volante, o que esperar do novo volante do Corinthians, que está praticamente acertado, está tudo encaminhado para a chegada desse atleta. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. Ele também falou um pouco sobre o Hugo Neneca, o novo goleiro do Timão. Mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Corinthians Informa. E é claro, deixaremos aqui na descrição o link do canal do Chico Garcia para que vocês possam acompanhá-lo na íntegra. Agora, vamos pro vídeo. Sobre especialmente 2 jogadores. Primeiro, o volante Charles. Volante Charles, 28 anos, futebol da Dinamarca, no Midtjylland. Realmente o futebol da Dinamarca não é, digamos assim, auspicioso, né? Não é um grande mercado, sem nenhum tipo de preconceito, não é uma das grandes ligas do mundo. Até tem brasileiros, bastante brasileiros, que têm ido para lá, né? Se torna um negócio muitas vezes interessante. Não sei se foi o caso do Charles, que surgiu muito bem, viu? Acompanhei ele muito bem, surgindo na base do Inter, e foi comparado a Toni Kroos no começo da carreira. Jogava, pelo menos quando surgiu, né? Cabeça erguida, passes longos, mas foi muito mais pela semelhança física, uma característica, né? Branquinho, alemão, aquela coisa toda, meio comparado aí ao Toni Kroos, do que propriamente o futebol. Mas ele surgiu bem, repito, chegou no time profissional do Inter muito cedo, mas aí depois começou a oscilar e acabou não sendo tão aproveitado. Foi emprestado ao Ceará, depois o Ceará adquiriu ele, né? Por um valor até bem inferior, assim, né, dos grandes mercados, grandes nomes do futebol brasileiro, 3 milhões de reais, alguma coisa nesse sentido. Depois ele até teve uma passagem pelo Sport. No Ceará ele chegou também a ter bons momentos, oscilou um pouquinho e aí foi negociado para o futebol da Dinamarca com 25 anos. O Charles, ele oscila muito. Assim, eu não tenho acompanhado, obviamente, ele no futebol da Dinamarca, mas ele oscilava muito, tanto no Ceará quanto no Inter, que foi nos clubes onde eu mais o acompanhei. É um jogador que faz grandes partidas, que realmente tem uma maturidade muito grande dentro de campo, mas que em alguns momentos deixava a desejar. Aos 28 anos, a gente está falando do auge de um jogador profissional, já com uma experiência de Europa, mesmo que não seja numa grande liga. Não tem maiores expectativas, confesso para vocês. Não serei aqui definitivo ou preconceituoso de dizer que trata-se de uma contratação ruim, porque entendo que essa também seja uma carência do time. Falamos aqui das reposições, das posições em que o Corinthians iria buscar jogadores para essa janela. É claro que o torcedor está pensando num grande nome, num cara que possa chegar a ser titular. Eu não sei se ele chega com status de titularidade, e isso me incomoda. Quando você vai ao mercado, quando você vai continuar uma reformulação, não adianta você reforçar com aquele jogador para grupo. E eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Pode ser que o Charles chegue aqui e seja titular. Eu só não consigo precisar isso para vocês. O Charles chega, veste a camisa, sai jogando. Pode ser que sim, mas eu realmente não tenho essa convicção. E eu acho que esse é o problema. Você tem que trazer jogadores em que a tua margem de erro seja menor. Você está com dificuldade financeira. Realmente a dificuldade ela existe. Você precisa ter criatividade nesse momento. E você precisa contratar, porque as reposições, as opções, elas não são alvissareiras para o técnico Antônio Oliveira. Não adianta você trazer um jogador para grupo, como eu disse, para reforçar o teu elenco do tipo, não, é importante e tal. Você trava um menino da base, que daqui a pouco teria mais oportunidades, e você não tem a garantia
de que esse cara vai jogar. Quando você contrata um jogador com status de titularidade, por mais que ele não consiga performar, ele reforça o teu grupo. Ele vai ser um jogador de qualidade, né, porque você contratou ele com status de titularidade, experiente, que daqui a pouco, na ausência de um titular, ele vai jogar e você não vai descer tanto o nível assim. É por isso que reforçar o elenco trata-se de você contratar jogadores em nível de titularidade. E repito, não sei se é o caso do Charles. Não quero botar água no chope aqui, muito pelo contrário. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. É uma negociação. O Corinthians sondou o jogador, está negociando com o jogador, ele tem interesse de voltar para o Brasil. Então há uma boa possibilidade, até porque trata-se de uma posição que agora o Fausto Vera está indo embora, já não joga mais, e esse nem falta mais estava fazendo ou vai fazer. O Maicon está lesionado desde o começo do ano e realmente faltam opções, né? Até porque o Moscardo já foi, ou vai ir, ou está indo, não sei, né? Mas não é solução nesse momento, a gente sabe, não dá para contar com ele. E o Breno Bidon, não sei, né, gente? Cada vez que esse moleque entra em campo, eu penso, o preço está subindo e se chegar uma proposta, por toda a dificuldade financeira que vive o clube, o Augusto Melo vai ter que vender. Então, a posição de volante ela é carente sim. O Charles pode fazer primeiro, pode fazer segundo. Repito, não tenho acompanhado ele na Dinamarca. No Ceará e no Sport, jogador que chegava bem à área, se deslocava muito bem, mesmo com poder de marcação, bom no cabeceio, jogador alto. Então, assim, ele tem algumas valências interessantes, embora algumas oscilações técnicas. Tomara, né, porque a gente sabe que ao vestir a camisa do Corinthians, o peso ele se torna significativo. Então, vamos aguardar também, repito, não vou ser definitivo em relação a isso. Agora, para o gol, tem uma informação do Hugo Moura. O Hugo, que surgiu com 20, 21 anos no Flamengo, assumiu até a titularidade na saída do Diego Alves. Em alguns momentos ele foi alçado assim com grande status e depois deu aquela deslumbrada natural, goleiro do Flamengo, saiu jogando, né, num jogo contra o São Paulo, em que acabou perdendo a bola na Copa do Brasil, isso custou eliminações do Flamengo, né? Não foi uma nem duas vezes que ele fez isso, foram várias vezes. Ele teve algumas falhas gritantes, algumas falhas importantes em que o torcedor começou a pegar no pé, ele se inviabilizou com a torcida e ele teve que ser negociado. Está jogando emprestado no Chaves de Portugal e agora está retornando. E é uma negociação que é muito parecida com o que o Flamengo queria fazer com o Mateuzinho. É que a gente tem que entender que tem muito Flamengo nessas últimas jogadas do Corinthians, né? É o CEO, por conta do Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado tem grandes conexões com o Flamengo ainda, né? Então ele busca, pelo menos, né, com jogadores, com profissionais que ele tem contato, né, conseguir viabilizar algo hoje para o Corinthians. E aí a gente começa a entender o tamanho do Fabinho Soldado. E por que o Thiago Gasparino do Cifute acabou sendo desligado, por que o Rubão acabou saindo, porque o Fabinho concentrou tudo. O Augusto deu poder ao Fabinho, eu não estou nem criticando isso, eu estou apenas constatando. Fabinho Soldado hoje tem um poder dentro do clube muito interessante, muito importante, a ponto de indicar pessoas e fazer contratações, fazer movimentos. E é ele, mais uma vez, que está por trás dessa negociação de Hugo Souza. Então tá aí, né? O Hugo Souza, aquele que era ex-goleiro do Flamengo, tá com tudo encaminhado, né? Só falta mesmo que fazer o anúncio oficial. Todo mundo já cravou, não foi o Chico, não foi o Neto, foi a imprensa inteira já revelou que o Corinthians finalmente conseguiu acertar com o novo goleiro. É um jovem goleiro, ainda assim tem muito futebol pra mostrar. Vem de uma boa temporada até jogando em Portugal. Já comentei aqui isso no vídeo anterior. Ele teve até um hype, né, muito grande um tempo atrás, quando ele conseguiu defender 3 pênaltis no mesmo jogo contra o Benfica. Pegou um pênalti do Di Maria e 2 pênaltis do Arthur Cabral, aquele que jogou aqui no Brasil pelo Ceará e também pelo Palmeiras, se eu não estiver enganado. É um bom goleiro, acho que chega ali com um potencial maior do que o do Donelli, que apesar de ter feito 2 boas partidas, a gente sabe, né, que no primeiro erro vão pesar em cima do moleque, isso aí já ficou bem claro. E chegando o Hugo, ele já tem uma bagagem maior, jogou pelo Flamengo, sabe um pouco da pressão, não diferentemente o Corinthians também tem a pressão da torcida em cima dele, assim como tinha no Flamengo, então isso já dá ali uma boa base de como será o psicológico desse goleiro, que começou muito bem, repito, mas que infelizmente acabou caindo um pouco de produção e agora está tentando retomar ali o bom futebol, lembrando que é um goleiro muito jovem ainda, que ainda pode dar bastante para o Corinthians. E por hoje é só. Se você chegou até aqui, pedimos
que deixe o like, inscreva-se no canal, pois isso ajuda bastante no crescimento do nosso projeto. Assim, você nos ajuda a levar mais informações para a torcida corintiana. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!